Boa tarde. Eu hoje estaria fazendo uma palestra no Centro Espírita Irmã Angélica, mas em virtude dessa situação que o mundo está vivendo, o Brasil está vivendo, né, do coronavírus, nós acordamos em tentar passar um resumo do que seria o nosso estudo da noite de hoje para disponibilizar para casa, para que ela possa, através de uma mídia compatível, permitir que as pessoas que quisessem acessar pudessem fazê-lo. Hoje, o capítulo que nós tínhamos que estudar era o capítulo 5º, do item 6, Provas Voluntárias, o Verdadeiro Silício. Esse capítulo, ele, depois do capítulo das preces, é o maior capítulo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. São 31 itens. E esses itens, eles falam sobre os bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos é uma das bem-aventuranças, né, que Jesus legou à humanidade no monte, para aquela humanidade faminta, aquela humanidade faminta de conhecimento, faminta de consolação, faminta de felicidades, né? Porque era uma época muito difícil, um tempo muito difícil, e Jesus veio trazer para aquela humanidade essas anotações, né? Ele disse, no mundo tereis aflições e lágrimas, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus ele fala a Pilatos, né, que o seu reino não era desse mundo, na verdade ele estava anunciando o reino de Deus e a vida futura, né? Porque através dessa fé, todas as dificuldades, as tristezas, as enfermidades, as dores, todas elas passam a ter uma importância secundária quando a gente pensa que o objetivo da nossa encarnação não é a vida material. A vida material é apenas uma ferramenta que o espírito utiliza para que ele possa avançar no seu progresso. E a fé na vida futura, ela nos possibilita que a gente consiga um meio mais harmônico para entendermos essas dificuldades, né? Essas tribulações, esses incidentes, essas dores, elas nada mais são do que um momento na nossa encarnação. A fé no futuro nos traz a possibilidade de aceitarmos essas dificuldades como alguma coisa transitória, alguma coisa passageira. Quando Jesus disse: bem-aventurado os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurado os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurado os que sofrem perseguições pela justiça, pois deles é o reino de Deus. Então, daí se segue que aquele homem que duvida da fé na vida futura, que dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, ele torna-se qual criança que nada mais vê além do que dos seus brinquedos. E a perda desses brinquedos lhe causa pesar. Sofrer uma injustiça ou ter o seu orgulho ferido lhe causa grande tormento. Daí segue-se a importância que não se deve dar aos bens terrenos mais do que aos bens espirituais. Não significa que Deus condene a posse. Deus não condena a posse nem os gozos terrestres. Ele condena, sim, o abuso que você faz em detrimento das coisas da alma. Deus permite que a gente busque, que o homem busque uma vida melhor, uma vida mais feliz. Essa história de dizer que espírita gosta de sofrer é uma bobagem. Ninguém gosta de sofrer, né? A diferença é que a doutrina espírita, ela nos possibilita que a gente entenda o porquê sofremos, o porquê passamos por aquela dificuldade, o porquê passamos ou pelaquela prova ou pelaquela expiação. E no capítulo de hoje, o que os amigos espirituais vêm nos trazer, no item 26,
proveito dos sofrimentos para outros. Então, no item 26, só um minutinho que eu estou improvisando aqui. O item 26 são provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Ou seja, o que esse capítulo aborda? Ele aborda as provas. Nós já temos a nossa cota de dor e de sofrimento no mundo, né? Cada um vivenciando as suas dores, as suas dificuldades. Então, esse item ele diz sobre o verdadeiro cilício. Antes da gente abordar o sofrimento, né? Esse item, Chico Xavier ele nos fala no livro Lições de Sabedoria uma passagem muito interessante. Ele coloca assim: o sofrimento é uma força que se projeta verticalmente. Então o sofrimento ele se projeta para cima. E a felicidade se projeta horizontalmente. Então a felicidade se projeta para frente. Então Chico diz que por isso é mais fácil o homem encontrar Deus no sofrimento do que na felicidade. Porque o sofrimento nos coloca mais solidários, mais sensíveis, né? A gente busca o amparo do próximo, a gente busca a consolação. A felicidade, ela se projeta horizontalmente, né? Porque ela tende a desaparecer. Hoje você é feliz, amanhã você já não é mais feliz. Né? Então essa colocação do Chico Xavier é bastante interessante. E no item que a gente vai fazer um breve relato, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Primeiro, o que é cilício? Cilício é uma palavra, é um substantivo masculino que tem dois significados. É uma antiga veste ou uma faixa de crina ou de pano grosseiro e áspero que usa-se sobre a pele por penitência. Então é um pano áspero, deve ser desconfortável, que você usa sobre a pele nua para a penitência. O que é penitência? É qualquer ato de sacrifício para expiação dos próprios pecados. Então a pessoa se sente pecadora e ela vai se punir, né? O cilício também tem uma outra definição. É um cinto ou um cordão eriçado de cerdas ou correntes de ferro, cheio de pontas, com que os penitentes, ou seja, aqueles que fazem a penitência, cingem ou ferem o corpo diretamente sobre a pele. A gente vê isso, a televisão já passou algumas vezes na Índia, né, em alguns países, que as pessoas saem às ruas desnuda do tórax e com um chicote ficam batendo no corpo. Não, aquele chicote é um cilício, aquele chicote tem umas pontas de ferro ou aço e ele cria ferimento na pele da pessoa. Então a pessoa acha que fazendo esse morticínio do corpo, nesse ato de penitência, ela está diminuindo as suas dores, diminuindo as suas dificuldades. Esse item de hoje, provas voluntárias, o verdadeiro cilício, quem está dando uma anotação é um anjo guardião. Então o amigo espiritual ele se identifica como um anjo guardião. E ele levanta algumas questões com relação ao cilício. Ele diz assim: é lícito ao homem abrandar as suas provas, né? Ou seja, fazer a penitência, fazer o cilício no corpo por causa das suas provas. E o anjo pergunta o contrário: é lícito ao homem abrandar, ou seja, diminuir as suas provas? Então, você é obrigado a dificultar mais ainda as suas dificuldades, fazer doer mais ainda as suas dores, as suas infelicidades. Então, aí tem uma passagem de Jesus que a gente pode lembrar. O Mestre já disse sobre sofrimento: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descansos para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o que é esse jugo? Esse jugo é uma peça de madeira que o boi leva no pescoço, amarrado a uma carroça ou amarrado a um arado. Então, Jesus diz que esse jugo, Kardec nos explica, que esse jugo é a observância da lei. E que essa lei, ou seja, esse jugo é suave. Qual é a lei? A lei de amor, justiça e caridade, que Jesus veio trazer para a gente. Nessa lei, a lei de amor, justiça e caridade, ele traz, como dizia o apóstolo menino João, Deus é amor. Então Deus não castiga ninguém. E a doutrina espírita vem nos esclarecer que não existe castigo divino. Existem provas, existem expiações que são pertinentes às escolhas que nós fizemos, ou agora, ou em vidas pretéritas. Então, então o amigo fala isso. Então, em vez de fazer o silício, eu posso abrandar minhas provas? Pode, desde que isso não seja colocando o seu fardo sobre o ombro de alguém. A gente pode até dividir as nossas dores com um amigo, com um familiar, com uma pessoa querida, mas a gente não pode levar para ela, transferir para ela essa nossa dificuldade. Os espíritos em geral, eles falam que nós falhamos nos deveres mais básicos da nossa encarnação. Então, se a gente não consegue, às vezes, ter sucesso na encarnação com as provas, que a espiritualidade certamente sabe que a gente teria condição de vencê-las, Então não adianta a gente ir no plano espiritual, eu quero essa ou tal prova para abreviar o meu desenvolvimento. A espiritualidade sabe qual é a carga que a gente suporta. Então, se a gente não consegue, às vezes, na encarnação, vivenciar as experiências que são inerentes à nossa encarnação, imagina se a gente, por conta própria, a gente for agravá-las, dificultando, fazendo com que elas sejam mais pesadas. Certamente a gente não vai conseguir. E o amigo espiritual do item 26, que é o item do nosso estudo da noite, ele faz uma comparação. Ele diz assim: é lícito ao doente chamar um médico? É lícito ao afogado tentar salvar-se? É. Até porque existe a lei de progresso. Tem as leis codificadas por Kardec, em que elas nos dão as condições para que a gente possa desenvolver a nossa vida, desenvolver as nossas dificuldades, vencer as nossas expiações, as nossas dificuldades. E a lei de progresso, logo então, Deus permite que você abrande as suas provas. Vamos imaginar que você venha na prova da pobreza. Então, porque você tem dificuldades, por ser pobre, você se encontra em situação de penúria, você vai continuar assim, não vai fazer nada para melhorar? Não vai se esforçar? Deus deu ao homem a inteligência. Para quê? Para que ele possa, através da inteligência, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, avançar, conseguir condições melhores de desenvolver a sua vida. Então, se você veio na pobreza, como uma prova, não significa que você tem que viver na miséria a vida toda. Então, através da lei de progresso, você tem condições e é lícito que você busque se melhorar. Pode ser que você não consiga chegar num patamar que você sonha, mas certamente, pela inteligência, pelo esforço, pelo trabalho, você vai ter condições de diminuir aquela prova, aquela dificuldade, E se você, como diz o capítulo da noite, o silício, se você agrava suas provas, se você dificulta suas provas, o amigo pergunta: esse teu sofrer, esse teu agravamento das suas provas e das suas dificuldades, ele tem um fim útil? Ele visa ajudar alguém? Ou ele visa apenas a você próprio? Se visa apenas a você próprio, o amigo nos diz que isso é egoísmo. E não existe nenhum mérito em ser egoísta. Se o nosso sofrer ele visa o bem comum, aí sim, essa dor é uma dor abençoada, porque você vai ajudar o próximo.
né? Você vai diminuir a dor do próximo, independente da dor que você está sentindo. Se não for assim, se for apenas para você, é egoísmo, é orgulho, é vaidade. E isso certamente vai ser punido pela própria dificuldade das suas provas. A gente pode encontrar na história vários exemplos, né, como Madre Teresa, como Gandhi, como o próprio Chico Xavier, pessoas que, em prol da coletividade, elas cederam a sua saúde, cederam a sua vida, a sua individualidade, elas simplesmente, em prol do próximo, elas dedicaram a vida. Kardec, os espíritos falavam, né, que ele devia se poupar um pouco, ele devia se cuidar, porque ele estava chegando numa estafa física, tal a quantidade de trabalho que recaiu sobre as suas costas, né, que era a sua missão na encarnação, trazer a codificação para a gente. Então ele acabou desencarnando um pouco antes do que ele deveria, mas foi para ele que ele fez isso? Não, ele fez isso em prol da doutrina, da divulgação. Milhões de pessoas no mundo todo hoje desfrutam da consolação, do esclarecimento, em prol daquele sacrifício daquele homem lá no século XIX que dedicou a própria saúde, a própria felicidade, o próprio espaço, a própria família ao desenvolvimento, a trazer a codificação para que a gente pudesse hoje estar falando aqui para os amigos que não tem sentido agravar nossas provas, né? Vamos olhar as nossas provas de uma maneira que a gente consiga vencê-las. Jesus nos diz que sofrer pelos outros é um sofrimento bendito por Deus. Quando a gente aceita com calma, com resignação, aquela dor que nos surpreende na caminhada, exercitando a paciência, a confiança em Deus, no lugar de desespero, de desarmonia, que por espírito aflito, essa desarmonia desequilibra muito mais ele. Então, nesse momento, a gente pode ter, né, trazer isso para a gente. Então vamos ser exemplos, né? Não vamos nos desesperar nas nossas dores, não vamos agravar as nossas dores também, porque isso, se não for em prol do próximo, ela não tem sentido, é só egoísmo. Por exemplo, um cientista que entra no laboratório, às vezes passa anos em detrimento da sua família, da sua saúde, na busca da cura de uma doença. Então, isso é bendito, porque ele está fazendo isso não para ele. Tudo bem que a gente sabe que atrás de um remédio que se descobre, de uma vacina, existe um ganho financeiro, mas esse ganho é produto de um trabalho sofrido, de um trabalho pesado, que ele às vezes, em prol da própria família, às vezes nem tem uma família, porque o trabalho não permite isso. Então, esse é um sacrifício que é bendito por Deus. Agora, aquele sacrifício, por exemplo, né, é muito comum em algumas correntes religiosas, o religioso se internar num claustro, numa cela, e passar a vida ali, só saindo para comer e fazer as orações, sem contato com o mundo, sem contato com a dor, com a dificuldade. Então, existe algum mérito nesse agravamento da prova que a pessoa veio? Não. Um outro é maltratar fisicamente, como a gente falou. Existe algum mérito em maltratar o corpo? Não, o corpo é ferramenta de trabalho do espírito. O espírito necessita do corpo para se relacionar em vida. Então é muito mais meritório que a gente aceite as nossas dificuldades, aceite as nossas aflições, aceite as nossas dores, sem ficarmos nos lamentando a toda hora, para nós, para os outros. A pessoa nem chega mais perto de você, porque ela sabe que quando chega perto de você, você vai começar a desfilar o rosário de dificuldades num ato egoístico, esquecendo que aquela pessoa às vezes está trazendo a sua carga de sofrimentos. Em vez da gente enfraquecer o nosso corpo, vamos fortalecê-lo para que ele seja uma ferramenta útil de trabalho para o espírito. Vamos sim, não enfraquecer o corpo, até porque esse amigo do item 26, esse anjo de guarda, ele diz
que o enfraquecimento do corpo sem um fim útil equivale a um suicídio. Agora, quando esse sofrimento, ele se impõe por ajuda ao próximo, meritório é essa ação. Por exemplo, aquela pessoa que sai de casa, eu mesmo tive a oportunidade no Leão Denis, durante mais de uma década, trabalhar junto à população de rua, né? Aquele era um trabalho que me gratificava. Não que eu fosse dentro das minhas necessidades, certamente aquele era uma atribuição que iria me ajudar na encarnação, iria me possibilitar enxergar a dificuldade dos outros com mais sensibilidade. Então, se você sai, né, do calor, do afeto, do carinho do seu lar, junto com o grupo ou individualmente, nas ruas, para levar uma sopa, para levar um café da manhã, para levar uma roupa, um alimento, então você sai do seu lar, deixa o calor, você se expõe, né, à chuva, à violência que a gente sabe que campeia pelas nossas cidades, vento, frio, mas em prol de quê? De levar 1 minuto, 2 minutos de agasalho, de conforto para aquele que está necessitado, né, através de um alimento quente. Isso é meritório. Então, isso é importante. Então é que o amigo espiritual nos diz: em vez de quebrarmos os nossos corpos com sofrimentos inúteis, agravando já muito a nossa dificuldade, vamos buscar mortificar o nosso espírito, dobrar o nosso orgulho, queimar nossa vaidade, destruir nosso amor próprio, cortar a calúnia, rasgar a indiferença e tantas outras má inclinações que nós carregamos. Esse é o verdadeiro silício. Esse é o silício agradável a Deus, porque ele tem nessa ação um fim útil, que é amenizar a dor e a dificuldade do nosso próximo. Esse é meritório a Deus. Entender que o nosso sofrimento não é o maior sofrimento do mundo. Então eu não preciso agravar ele, eu preciso viver esse sofrimento sem a dor, né? Sofrer é passar por algo, a dor é uma escolha individual. Então vamos tentar manter o equilíbrio, a paz, a tranquilidade nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, como a gente passa agora, o mundo passa, né? Sobre o coronavírus, né? Vamos tomar todos os cuidados necessários, mas sempre tendo a certeza de que Jesus é o governador do planeta, ele está no leme. Kardec já fala em A Gênese sobre a nova geração. É preciso que se destrua a velha geração, porque a nova já está chegando, mas não é destruir com cataclismas físicos, é destruir moralmente. Então, tudo isso que a gente está passando é importante para o desenvolvimento do nosso planeta, nesse processo de regeneração, e para nós, como espíritos endividados que somos, para que a gente possa almejar um mundo melhor, né? Então, não agravar sofrimento. Também é lícito diminuir as dificuldades, mas sempre dentro do bom senso, né? Das verdades, né? Sem prejudicar o próximo. Vamos levar as nossas dores como nossas dores, para que a gente possa vivenciar essa experiência e aprender com ela. Não adianta o desespero, não adianta entrar num quarto e ficar trancado 30 anos. Você não avança, você não evolui. Isso é egoístico. Também chicotear o corpo, fazer jejum sem necessidade, isso também é egoístico. Vamos quebrar o nosso orgulho, vamos quebrar a nossa vaidade, vamos quebrar a nossa indiferença pelo próximo, vamos quebrar o espírito para que a nossa evolução se faça presente. Tem um livro, Almas em Desfiles, do Espírito Hilário Silva, é a psicografia do Chico Xavier, uma metade, a outra metade é do Valdo Vieira. Então tem um fato narrado pelo plano espiritual que fala exatamente sobre isso, como a gente suporta as nossas dores, sem pesar na economia doméstica do próximo, né? Vivenciando as nossas dificuldades com equilíbrio, com paz e harmonia. Chico Xavier conta, né, o Espírito Hilário Silva conta que estava uma palestra numa casa espírita, né, a palestra tinha terminado e na assembleia se encontrava Armindo. Era a primeira vez que ele estava indo naquela casa espírita.
Ele estava passando por um momento de muita dor, de sofrimento, de angústia, muito triste, muito desalento. E os amigos que ele tinha, alguns amigos que ele tinha, lhe recomendaram: poxa, vai na casa espírita que você vai encontrar o consolo para as suas dores, as suas dificuldades. E ele estava ali sentado, né? A palestra já tinha terminado, as pessoas já estavam saindo e ele rememorava em sua mente o último parágrafo que o orador tinha falado. O orador tinha dito assim: a fé em Deus traz a alegria de viver, é sol na alma. Tenhamos confiança, ajudemos, sobretudo, aqueles que não a possuem, confortando os desamparados, os sofredores, os abandonados pela sorte, todos aqueles que estão em agonia. Ajudar alguém, servir alguém é servir a si próprio. Ajudar alguém é ajudar a si próprio. E ele terminou a palestra e Armindo estava lá pensando, né, nisso que o orador tinha falado, e os seus pensamentos variavam e ele pensava: poxa, o pregador está dizendo isso, mas ele é um homem jovem, é um homem moço, ele não passou pela metade das coisas que eu já passei, pelas dificuldades, pelas dores, pelos sofrimentos, pela angústia. Eu quero ver, quando ele chegar na minha idade de 56 anos, quero ver como é que ele vai suportar, se ele ainda vai pensar assim, que eu tenho que ajudar os outros para diminuir as minhas próprias dores. Então ele estava pensando assim, o salão estava ficando vazio, e ele de repente ele olha sobre a mesa vários papéis, tiras de papel, e ele se aproxima pega uma dessas tiras, e ele percebe que ali era nome de pessoas e endereços pedindo ajuda, né? A irradiação da casa espírita ou alguma coisa semelhante. Então ele olha aqueles papéis, aí ele falou: sabe, eu acho que eu vou seguir o que o orador está falando. Mesmo que ele seja tão novo e não pratique, eu vou pegar um papel desse. Ele pega um papel, lá ele lê o nome de uma mulher e um endereço. E ele vai matutando, né, sai da casa espírita e vai: eu sei o que eu vou fazer. Eu vou nessa casa. Vou tentar ajudar ela para ver se eu consigo me ajudar. Vou ver o que dá. E vai embora. Então no domingo acorda cedo e bem cedo ele se põe em direção ao endereço que ele tinha escolhido, né? E vê uma casa muito simples. Então ele vai nessa casa, bate na porta e uma jovem vem atendê-lo. Essa jovem estava com um semblante muito triste, muito sofrido, e ele então pergunta, né, sobre aquela mulher do papel. Então ele pergunta: fulana está aí? Aí a jovem, com olhos marejados, lhe diz: meu senhor, a dona Conceição acaba de desencarnar. Aí ele toma um choque, aí ela pede que ele entre, né? Então, por favor, só entre, faça esse favor. Então ele entra, vai para a sala junto com essa jovem, e ele, através de uma porta aberta de um quarto, ele vê duas senhoras ladeando uma cama, e na cama ele vê o corpo de uma jovem senhora. E ao lado dela, duas crianças com um olhar choroso a observavam, né? Então, uma dessas senhoras olha através da porta, né, da entrada do quarto, e vê, e pergunta, né, pro Armindo, fala para ele, dizendo para ele: ela era câncer, ela descansou. A Conceição estava sofrendo muito, ela e a família estavam sofrendo muito, já mais de 3 meses que ela vinha sofrendo, e ela agora desencarnou. Então Armindo sente o baque daquela notícia, né? E ali na sala ele fica assim desconcertado, e ele vê entrar pelo outro lado um senhor, um homem. Ele vê um homem entrar no pequeno quarto e se postar ao lado da cama com a senhora morta, né? Então o homem estava de costas para ele, então ele vai em direção a ele com a intenção de dar um conforto, conversar com ele, falar com ele. E quando o homem se vira, vê ele se aproximar, quando se vira, Armindo, surpreendido, reconhece naquele homem, naquele momento, o orador da casa espírita, aquele que de uma maneira indireta o fez modificar a sua vibração, né, e tentar ajudar alguém. Então ele observa e verifica que, apesar daquele momento de tanta dor, para qualquer um seria tanta dor,
ele percebe no olhar sereno, tranquilo e numa fisionomia em paz no rosto daquele que ali estava, em frente ao cadáver da sua mulher. Então ali ele percebe, né, que a gente pode passar pelas nossas dores, não precisamos agravá-las, não precisamos fazer com que elas sejam mais difíceis do que já são. Precisamos sim sair de dentro de nós mesmos e buscar o auxílio. A gente vai encontrar o conforto, a gente vai encontrar o alívio, a gente vai encontrar a paz no auxílio ao próximo. Essa é a grande lição da noite de hoje. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse o Divino Mestre Jesus há mais de 2000 anos para nós. Que nós possamos, meus amigos, nesse momento de tanta dificuldade que o nosso planeta passa, que não é a última crise, é mais uma crise que nos leva à oração, à prece, à necessidade do silêncio interior, para que a gente perceba que a gente precisa estar nesse momento com a certeza no coração de que Jesus, o nosso mestre e modelo, está controlando esse barco, que o barco não está à deriva. Vamos passar por tudo isso como nos manda e nos orienta a doutrina espírita, com paz, com equilíbrio e com serenidade no coração, sendo útil quando pudermos ser, para que a gente possa vivenciar a nossa própria experiência. Que Deus abençoe, vos conforte e vos auxilie, hoje e sempre, graças a Deus.